Você está se traindo todos os dias e nem percebe. Sabe aquela sensação quando você cancela seus planos para resolver o problema de alguém que nunca faria o mesmo por você? Quando você dorme exausto, mas com aquele vazio porque passou o dia inteiro fazendo tudo para todo mundo, menos para você? E o pior, a sociedade te ensinou que isso é virtude, que colocar-se em último lugar é ser uma pessoa boa, que priorizar suas necessidades é egoísmo. Mas os filósofos estoicos, homens que governaram impérios, enfrentaram guerras, viveram como escravos, eles descobriram uma verdade brutal há 2000 anos. Você não está sendo nobre quando se abandona. Você está sendo covarde. E nos próximos minutos vou te provar isso, usando as palavras de homens que mudaram a história enquanto dormiam 8 horas por noite e mantinham fronteiras rígidas sobre seu tempo. Mas antes, se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, deixa o like agora, porque o que vou te mostrar vai mudar completamente como você vê amor próprio, relacionamentos e até sua saúde mental. Vou começar com algo que vai contra tudo que te ensinaram. Quando você se esvazia completamente pelos outros, você não está ajudando ninguém. Você está criando um buraco negro emocional que suga toda a energia ao seu redor. Pensa comigo. Você já viu as instruções de segurança num avião? Em caso de despressurização, coloque sua máscara primeiro, depois ajude os outros. Por quê? Porque se você desmaiar tentando salvar todo mundo, você não salva ninguém, nem você, nem eles. A vida funciona exatamente assim. Deixa eu te contar sobre uma mãe que conheci. Ela trabalhava 12 horas por dia, chegava em casa e cuidava de tudo sozinha. Limpeza, comida, lição de casa das crianças, respondia mensagens de trabalho às 23 horas e quando finalmente deitava na cama, aquele peso no peito, sabe o que ela me disse? Eu me sinto egoísta quando penso em tirar 30 minutos só para mim. Egoísta. Por querer meia hora de silêncio depois de dar 16 horas do seu dia para os outros. E aí vem o paradoxo. 6 meses depois, ela teve um burnout severo, ficou 3 semanas de cama, incapaz de ajudar qualquer pessoa, nem ela mesma. Percebe? Ela não era generosa demais. Ela estava se autodestruindo. E no final, todos ao redor dela sofreram as consequências. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Traduzindo para o português claro, você não controla as necessidades infinitas dos outros, mas você controla 100% quanto da sua energia vai para onde. E se você não proteger sua fonte, ela seca. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Colocar-se em último lugar não te torna virtuoso, te torna vazio. E de um copo vazio, você não consegue servir ninguém. Tem uma metáfora que uso sempre. Imagina que você é um jardim. Se você regar apenas as plantas dos vizinhos e nunca a sua, em 6 meses você tem um deserto. E ninguém quer visitar um deserto. Então a primeira lição estoica é brutal, mas libertadora. Cuidar de si mesmo não é luxo, é dever. Não é egoísmo, é responsabilidade. Porque quanto mais forte você está, mais você pode carregar. Quanto mais cheio você está, mais você pode dar. Quanto mais saudável você está, mais você pode servir. E isso me leva ao segundo ponto, que vai explodir sua cabeça. Existe uma diferença gigante entre egoísmo destrutivo e amor próprio virtuoso. E a maioria das pessoas confunde os dois. Por isso vivem em culpa constante. Deixa eu te mostrar com um exemplo histórico. Sêneca, um dos maiores estoicos de todos os tempos, era conselheiro do imperador Nero, um dos homens mais ocupados e poderosos de Roma. E sabe o que ele fazia? Todos os dias, sem exceção, ele reservava horas para si mesmo, para ler, para escrever, para meditar,
para estudar filosofia. As pessoas pediam sua atenção constantemente. Ele era importante, influente, procurado, mas ele tinha uma fronteira de aço. Das 5 horas às 8 horas da manhã, eu pertenço a mim mesmo. Isso era egoísmo? Não, porque foi exatamente esse tempo de recarga que permitiu que ele escrevesse cartas que até hoje, 2000 anos depois, transformam vidas. Foi essa disciplina de autocuidado que lhe deu a clareza para aconselhar um imperador, para produzir filosofia profunda, para viver com propósito. Vou te dar a diferença prática. Egoísmo destrutivo é: eu vou satisfazer meus desejos imediatos sem considerar consequências para ninguém, nem para mim mesmo no futuro. Amor próprio virtuoso é: eu vou proteger minha energia e saúde para que eu possa servir com excelência pelo resto da vida. Percebe a diferença? Um é impulsivo, reativo, baseado em prazer momentâneo. O outro é intencional, estratégico, baseado em sustentabilidade a longo prazo. Quando você diz não para uma reunião desnecessária para ter tempo de dormir bem, isso não é egoísmo, é sabedoria. Quando você estabelece limites sobre quando responde mensagens de trabalho, isso não é egoísmo, é autopreservação. Quando você tira um dia do mês só para você, fazer absolutamente nada produtivo, isso não é egoísmo, é manutenção necessária. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, disse algo revolucionário: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Pensa nisso. Ele era literalmente um escravo. Não tinha liberdade física, mas ele entendeu que a verdadeira escravidão é quando você nem controla sua própria mente e energia. Você pode estar fisicamente livre, mas ser escravo das expectativas alheias, das demandas infinitas, das obrigações que você mesmo criou por não saber dizer não. E aqui vem a parte que ninguém te diz, mas que muda tudo. Quando você não se prioriza, quando você está constantemente esgotado, você não dá o melhor de si para ninguém, nem para os outros, nem para você. Você dá as sobras, a versão cansada, irritada, ressentida, vazia de você. Já reparou? Quando você está descansado, nutrido, em paz, você é mais paciente com as crianças, mais presente com o parceiro, mais criativo no trabalho, mais generoso com estranhos. Mas quando você está no seu limite, qualquer coisinha te irrita. Você reage de forma exagerada. Você não tem energia para empatia genuína. Então, qual versão de você é mais útil para o mundo? A versão esgotada que diz sim para tudo? Ou a versão restaurada que escolhe onde focar sua energia? A resposta é óbvia. Olha, se você está entendendo isso e está fazendo sentido, deixa um like aí para eu saber que estou no caminho certo. Porque eu só consigo fazer mais vídeos assim se vocês me mostrarem que querem. É literalmente um clique que me ajuda muito. Agora vem a terceira verdade. E essa aqui dói. Seção 3. O custo invisível da aprovação. 8 zeros. Vou te fazer 3 perguntas e quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Quantas vezes nesta semana você disse sim quando queria dizer não, só para não decepcionar alguém? Quantas horas você perdeu preocupado com o que fulano vai pensar se você fizer X ou Y? Quando foi a última vez que você tomou uma decisão importante baseado no que você acha certo, não no que os outros esperam? Veja bem, a maioria das pessoas vive aprisionada na opinião alheia, e isso tem um custo que ninguém calcula. Deixa eu ser vulnerável contigo. Eu passei anos da minha vida nessa armadilha, antes de postar qualquer coisa nas redes sociais. 20 minutos pensando: e se acharem isso estúpido? E se ninguém curtir? E se alguém fizer um comentário negativo? Eu mudava de roupa 5 vezes antes de sair de casa, porque ficava imaginando o que as pessoas iam pensar.
Eu não falava o que realmente pensava em reuniões porque tinha medo de ser julgado. E sabe o pior? Essas pessoas que eu tanto me preocupava, a maioria nem ligava, estavam ocupadas demais com a própria vida, com as próprias inseguranças. Eu estava vivendo uma prisão que eu mesmo construí, até que perdi uma oportunidade incrível por causa disso. Não me candidatei a algo que eu sabia que era perfeito para mim, porque fiquei com medo do que iam pensar se eu falhasse. E doeu. Doeu muito. Foi a gota de água. Foi quando li Epicteto. Se você busca agradar aos outros, você necessariamente perderá sua própria base. E clicou. Todas aquelas horas gastas preocupado com opinião alheia. Eram horas que eu poderia ter usado desenvolvendo minhas habilidades, criando algo significativo, vivendo de verdade. Aqui está o custo invisível que ninguém te mostra. Quando você vive para aprovação externa, você perde 3 coisas irrecuperáveis. Primeiro, sua autenticidade. Você vira um personagem, performando o que os outros querem ver. Sua verdadeira essência morre. E com ela, sua criatividade, sua espontaneidade, sua alegria genuína. Segundo, seu tempo. Cada minuto gasto preocupado com o julgamento alheio é um minuto que você nunca mais vai ter de volta. E no final da vida, você não vai se lembrar das opiniões dos outros, mas vai se arrepender do que não fez por medo delas. Terceiro, sua saúde mental, a ansiedade constante, o ressentimento silencioso, a sensação de estar sempre devendo algo para alguém. Isso corrói você por dentro, lentamente, mas implacavelmente. Marco Aurélio governava o maior império do mundo. Tinha o poder de vida e morte sobre milhões. E sabe o que ele escreveu no seu diário pessoal? Você sempre tem a opção de não ter opinião. Pensa nisso. O homem mais poderoso do mundo, lembrando a si mesmo que ele não precisa ter opinião sobre tudo, que ele não precisa reagir a tudo, que ele pode simplesmente soltar. E se o imperador de Roma precisava desse lembrete, quanto mais nós. Aqui está o exercício que mudou minha vida e vai mudar a sua se você aplicar. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você sentir aquela necessidade de validação externa, aquele impulso de checar se fulano aprovou, se ciclano curtiu, pausa, respira fundo e pergunta: isso depende de mim ou dos outros? Se depende dos outros, você acabou de identificar onde está vazando sua energia. E então, intencionalmente, conscientemente, você redireciona essa energia para algo que você controla, sua ação, sua intenção, seu esforço. Não é fácil nos primeiros dias. Eu não vou mentir. Você vai se sentir nu, exposto, desconfortável. Mas algo muda, não externamente. O mundo continua o mesmo, mas internamente. Você começa a sentir algo que talvez não sinta há anos: liberdade. A liberdade de ser você mesmo, de fazer escolhas baseadas nos seus valores, não nas expectativas alheias, de viver sua vida, não a vida que os outros acham que você deveria viver. E essa liberdade não tem preço, mas tem um porém, e é isso que faz toda a diferença. Seção 4, limites sem culpa, 11h30. Agora vem a parte que todo mundo quer saber, mas ninguém ensina direito. Como estabelecer limites sem se sentir um monstro egoísta? Porque olha, uma coisa é entender que você precisa de fronteiras. Outra coisa completamente diferente é implementar essas fronteiras quando seu chefe te manda mensagem às 22 horas, quando sua mãe te liga pela 5ª vez no dia, quando seu amigo te pede mais um favor que você não tem energia para fazer. Aqui está o segredo estoico que muda tudo.
Os estoicos tinham um conceito simples, mas revolucionário. Eles dividiam tudo em duas categorias: o que está sob seu controle e o que não está, e aplicado a limites. Isso vira puro ouro. Você não controla como as pessoas vão reagir quando você disser não, se vão ficar chateadas, se vão te julgar, se vão te chamar de egoísta. Você sim controla se você vai dizer não, como você vai comunicar isso e se você vai manter sua decisão mesmo diante de pressão. Percebe? Quando você entende isso, a culpa diminui, porque a culpa vem de tentar controlar o incontrolável. Você quer que a pessoa não fique chateada quando você estabelece um limite. Mas isso não depende de você. Depende dela, da maturidade emocional dela, das expectativas dela, da história dela. Então, você tem duas opções. Opção 1, você se sacrifica para tentar controlar a reação dela. Diz sim quando quer dizer não. E no processo, se trai, se esgota e acumula ressentimento. Opção 2, você foca no que controla, diz não com clareza e respeito, e aceita que a reação dela está fora do seu controle. Qual faz mais sentido? Vou te dar exemplos práticos. Situações reais que você provavelmente enfrenta. Situação 1. Seu chefe manda mensagem de trabalho às 23 horas esperando resposta imediata. Limite estoico. A partir das 21 horas, meu celular de trabalho fica em modo não perturbe. Se houver emergência real, podem ligar. Mas mensagens eu respondo no próximo dia útil. Você controla seu horário de disponibilidade. Você não controla se seu chefe vai gostar disso. Situação 2. Sua família espera que você compareça a todo evento, mesmo quando você está exausto. Limite estoico. Eu amo vocês e quero estar presente, mas vou escolher os eventos que tenho energia para aproveitar de verdade. Qualidade sobre quantidade. Você controla quais convites aceita. Você não controla se vão entender ou ficar magoados. Situação 3. Amigo te pede dinheiro emprestado pela terceira vez. Ainda não pagou as anteriores. Limite estoico. Eu te amo como amigo, mas não vou emprestar mais dinheiro. Isso está prejudicando nossa amizade. Posso te ajudar de outras formas. Você controla sua decisão e como comunica. Você não controla se ele vai aceitar bem ou se afastar. Agora vem a parte mais importante. Quando você estabelece um limite, especialmente com pessoas que estão acostumadas a você não ter nenhum, a reação inicial sempre é resistência. Elas vão testar. Ah, mas é só dessa vez. Você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Você está sendo egoísta. E aqui é onde a maioria desiste, porque a culpa bate forte. Mas os estoicos te ensinam algo fundamental. Sêneca disse: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Traduzindo, a primeira vez que você diz não é a mais difícil, a segunda já fica mais fácil, na 10ª já é natural. E sabe o que acontece? As pessoas se adaptam. Aquelas que realmente te amam e respeitam vão ajustar as expectativas. E aquelas que só estavam interessadas no que você poderia fazer por elas vão se afastar. E isso não é perda, é libertação. Pensa comigo. Se um relacionamento só existe porque você não tem limites, porque você diz sim para tudo, porque você se anula completamente, esse relacionamento é baseado em quê? Em você sendo capacho, não em você sendo você. Não é amor, é conveniência para eles e autodestruição para você. Os relacionamentos verdadeiramente saudáveis não são ameaçados por seus limites, eles são fortalecidos por eles. Porque quando você tem fronteiras claras, você mostra às pessoas onde termina você e onde começam elas. Você ensina como quer ser tratado. Você estabelece o padrão de respeito mútuo. E as pessoas que te amam de verdade,
elas vão respeitar isso. Talvez não imediatamente, talvez com um período de ajuste, mas eventualmente vão respeitar. Desafio prático para você. Durante os próximos 7 dias, estabeleça um limite não negociável. Pode ser horário que você silencia o celular, dia da semana que é só seu, tipo de conversa que você não vai mais ter, favor que você não vai mais fazer. Escolhe um, comunica com clareza e respeito e mantém, mesmo quando testarem, mesmo quando a culpa vier, mesmo quando for desconfortável. E volta aqui nos comentários para contar qual limite você escolheu e como foi. Eu quero acompanhar sua jornada. E agora, a quinta verdade, a que você mais precisa ouvir. E aqui está o paradoxo final que vai virar sua mente do avesso. Você só pode amar verdadeiramente os outros quando você está completo. Deixa eu explicar. Porque isso contradiz tudo que os filmes românticos te ensinaram. A cultura popular vende essa ideia de que você completa a outra pessoa, que o amor é sobre 2 metades formando um inteiro, que você precisa do outro para ser feliz. Mas os estoicos diziam o oposto, e a psicologia moderna confirma. Marco Aurélio escreveu: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Percebe? Não é. Nossa vida é o que outras pessoas fazem dela. É o que nossos pensamentos fazem. Vou te contar uma verdade dura. Se você busca nos outros o que falta em você, você não está amando, você está usando a pessoa como band-aid emocional, como muleta psicológica, como fonte externa de validação. E sabe o que acontece? Você drena a pessoa, porque ninguém pode ser responsável pela sua completude. Esse é um peso impossível de carregar. Imagine um relacionamento onde ambas as pessoas estão vazias, buscando uma na outra o que não tem. É como 2 afogados tentando se salvar. Só vão afundar juntos. Agora imagine um relacionamento onde ambas as pessoas estão cheias, completas, com autoestima sólida. Elas não precisam uma da outra. Elas escolhem estar juntas. Percebe a diferença gigante? Necessidade cria dependência, completude cria liberdade, e relacionamentos baseados em liberdade são infinitamente mais profundos, mais verdadeiros, mais duradouros que relacionamentos baseados em necessidade. Quando você tem autoestima estoica, amor próprio genuíno, acontecem 5 transformações nos seus relacionamentos. Primeira transformação: você para de tolerar desrespeito, porque você sabe seu valor. Você não precisa aceitar migalhas de atenção, porque você se dá um banquete de autocuidado. Então, quando alguém te trata mal, você simplesmente se afasta, sem drama, sem ressentimento, só a clareza de que isso não é para você. Segunda transformação: você para de controlar, porque você não precisa que a pessoa seja ou faça algo específico para você se sentir bem. Você já se sente bem. Então você dá espaço, liberdade, confiança. E, ironicamente, isso aproxima as pessoas, porque ninguém quer se sentir sufocado. Terceira transformação: você dá a partir da abundância, não da escassez. Suas ações vêm de quero fazer isso, não de preciso fazer isso para ser amado. E as pessoas sentem a diferença. Generosidade genuína tem um sabor completamente diferente de sacrifício manipulativo. Quarta transformação: você atrai pessoas diferentes. Quando você não tem limites, quando você se anula, você atrai pessoas que querem um capacho. Mas quando você tem autoestima sólida, você atrai pessoas que respeitam força, autenticidade, limites saudáveis. O tipo de pessoa que soma, não que drena. Quinta transformação: você se torna emocionalmente estável. Seu humor não depende de se fulano te deu atenção hoje, se ciclano aprovou sua decisão, se Beltrano retribuiu seu favor.
Você tem uma âncora interna, e essa estabilidade é magnética. Epicteto, que lembra, foi escravo, disse algo profundo. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Aplicado a relacionamentos, isso significa: se sua paz depende do comportamento de outra pessoa, você não é livre, você é escravo emocional. Mas quando sua paz vem de dentro, quando você é sua própria fonte de validação, aí sim, você é livre para amar sem precisar, para dar sem esperar, para estar presente sem se perder. E isso é a base de relacionamentos verdadeiramente extraordinários. Aqui está o exercício final, o mais transformador. Hoje, escolhe uma necessidade emocional que você está buscando em outras pessoas. Pode ser validação, pode ser segurança, pode ser valor, pode ser propósito. E pergunta: como eu posso dar isso para mim mesmo? Se você busca validação, como você pode validar suas próprias conquistas? Se você busca segurança, como você pode criar estabilidade interna? Se você busca valor, como você pode reconhecer seu próprio valor? E então, durante 30 dias, você pratica dar isso para si mesmo antes de buscar nos outros. Não é fácil, não é rápido, mas é revolucionário. Comenta aqui embaixo, completo. Se você vai fazer esse desafio, quero ver quantos de vocês estão realmente comprometidos com essa transformação. Então, recapitulando rapidamente, você aprendeu que colocar-se em último lugar não te torna virtuoso, te torna vazio, que existe diferença entre egoísmo destrutivo e amor próprio necessário, que viver para a aprovação alheia tem um custo invisível devastador, que limites não são egoísmo, são sabedoria, e que você só pode amar verdadeiramente quando está completo. Isso é o fundamento da autoestima estoica. Olha, no fim das contas, o estoicismo não é sobre virar um robô sem emoções. É sobre ser humano da forma mais poderosa possível. É sobre ter a coragem de focar no que importa e a sabedoria de soltar o que não importa. É sobre viver com intenção, não no piloto automático. E você tem tudo o que precisa para começar. Não amanhã, não na segunda-feira. Agora, este momento é tudo que você tem. Então use bem. Se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu seu tempo, se inscreve no canal